Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Família, Sexo e Espiritualidade. Meu nome é Evandro Cunha e estamos aqui para falar mais um pouco sobre o nosso livro Teossexualidade para Casais. É um livro que em breve estará disponível em forma física e também virtual, né? E é o conteúdo, será o conteúdo das nossas falas, né? E o objetivo aqui é divulgar o conteúdo mesmo, né? Porque nem todo mundo, como falamos no vídeo anterior, nem todas as pessoas têm recursos suficientes para adquirir livros, e aqueles que não puderem adquirir não vão ficar também, pelo menos em linhas gerais, não vão ficar sem receber as informações necessárias. Tá certo? Nós falamos a semana passada, aliás, a semana passada no vídeo anterior, sobre a ignorância em termos do conhecimento da sexualidade. E, por mais irônico que isto convive de forma contemporânea, né? Uma era do saber, com muito conhecimento, pessoas até mesmo muito cultas, mas bastante ignorante, entre aspas, assim, não é no sentido tão pejorativo, uma escassez de conhecimento de elementos fundamentais no que diz respeito à sexualidade, né? Essa não é uma questão nova, né? Nós mencionamos lá, principalmente em termos do homem desconhecer o corpo da mulher, né? Porque o corpo da mulher realmente é um território misterioso, né? Emblemático, muito complexo, muito mais complexo a sexualidade feminina do que a masculina, e a própria história tem registrado como isso, como as sociedades, né, têm encarado essa questão da sexualidade feminina. Para vocês terem uma ideia, no nosso livro a gente menciona um autor chamado Ovídio, né, que viveu um período ali antes de Cristo e depois de Cristo, naquele período praticamente ali em que Jesus viveu, né? E é curioso que ele escreveu um livro chamado A Arte de Amar. E nesse livro ele menciona várias coisas em termos de sexualidade. O amar aqui no sentido mesmo de sexo, né? Não era apenas questão de romantismo, é questão de sexo mesmo. E é curioso que ele dedica uma parte do livro para ensinar o homem a como satisfazer a mulher. E ali ele menciona a questão da importância, né, do homem manipular ali o que nós chamamos hoje, né, de clitóris e coisas dessa natureza. E é um livro muito interessante. Se você puder adquiri-lo, é um livro muito interessante. Talvez tenha até aí disponível de domínio público, né? Esse material você pode encontrá-lo aí na internet. Mas nesse vídeo de hoje, além de ser uma espécie de continuidade do que nós falamos anteriormente, eu quero falar da minha trajetória, né? Da minha trajetória pessoal, da minha infância. E eu creio que você também deve ter sua história de o que é que você aprendeu acerca da sexualidade, né? Porque a sexualidade, como nós mencionamos no nosso livro, é algo instintivo, mas é algo também social, né? Quem é mais velho deve se lembrar de um clássico, né, de um filme clássico conhecido mundialmente, chamado Lagoa Azul. E é muito curioso, se você não assistiu ainda esse filme, eu aconselho você a assistir, principalmente nessa ótica da sexualidade, né? Principalmente como a sexualidade ela é desenvolvida, né? Porque o filme conta a história, né, dos dois jovens, né, que se desenvolvem, né, sexualmente em uma ilha, né, depois de ter passado pela tragédia em alto mar. E aí tem aqueles momentos, né? Eles começam com uma criança e aí os hormônios vão sendo desenvolvidos, a fisiologia vai sendo mudada da menina e dele também, né? Algumas coisas que ela começa a perceber nele, né? Algumas coisas nos ombros, ela começa aquilo que era tão inocente, começa agora a ser um pouquinho malicioso, né? E tem um momento em que ela começa na sua menarca, né? A sua primeira menstruação,
E aí as mudanças do corpo, né? E é muito interessante o filme. Então, isso mostra que é instintivo e é também social. São duas coisas que a gente não pode perder de vista. E tanto o aspecto instintivo, né, biológico, psicobiológico, né, bioquímico também, fisiológico, que ocorre, e ocorre simultaneamente com essa construção social, né, que o que a gente tem de sexualidade tem muito a ver com aquilo que a gente aprendeu desde a infância. Então, na minha infância, né, eu cresci na região chamada Zona da Mata, né? Zona da Mata em Pernambuco, entre Recife, no caso da cidade, uma cidadezinha chamada Camila, perto de Porto de Galinhas. Assim, perto que eu digo assim, não é tão perto assim, né? Mas só para você ter uma ideia, mais ou menos, porque Porto de Galinhas é muito conhecido, aí você tem uma ideia aproximada dessa cidade. Muito pequenininha, a cidade é uma vila, na verdade, né? E ali, o sexo era tido como tabu e, ao mesmo tempo, uma construção muito machista, e essa construção machista era construída com a participação muito grande das mulheres, né, das mães. Então, naquela região ali, havia uma lenda, né, uma história fantasiosa, né, acerca da sexualidade dos meninos e das meninas. Ou seja, os meninos eram criados, digamos assim, eles podem fazer o que eles quiserem, né? E as meninas não. As meninas têm que ser preservadas para casarem virgens, mas os meninos, eles não poderiam permanecer virgem até o casamento. Ele deveria ter uma experiência sexual prévia, né? E aí se desenvolveu alguns costumes que hoje, analisando socialmente, né, antropologicamente, a gente começa a enxergar coisa que, logicamente, naquela época eu não enxergava nada disso, né? Mas eu lembro, né? Eu lembro. Por exemplo, tinha uma história de perdida, a menina perdida. O que era uma menina perdida? Uma menina perdida é quando ela perdia a virgindade sem estar casada. Então, ela se perdeu, né? A menina está perdida. Mas o menino perder, entre aspas, a virgindade, não, ele ganhava. Era como se ele estivesse ganhando alguma coisa. A menina tendo a sua primeira relação sexual antes, né, pré-marital, ela perdia, mas o menino tendo, não, ele ganhava. Isso era muito curioso. Então, se desenvolveu uma história que depois, estudando psicanálise, eu achei interessante, né, que Freud associava alguma questão da repressão sexual, algumas alterações psíquicas e comportamentais. Aí eu me lembrei que realmente na minha cidadezinha já era freudiano naquela época, né? Então, nessa cidadezinha, havia uma história que foi desenvolvida, espécie de folclore, de um menino queijudo. Você pode, o que é isso aí, professor? O que é menino queijudo? Né? O menino queijudo, segundo esse folclore que foi construído, era o seguinte: se acreditava, e se acredita ainda hoje, né, que o esperma, né, por se parecer com leite, né, ele achava que o esperma era um leite, e que, como o esperma parecia com leite, e se o leite não passar, não for consumido, né, se ele passar tempo parado, ele pode coalhar. Né? Talvez essa linguagem não faça muito sentido para se você não conhece alguma coisa do campo, né? Esse negócio de coalhar queijo, essas coisas, né? Mas coalhar seria praticamente um estágio, né, para chegar no queijo, né, propriamente dito. Então, as pessoas faziam essa analogia. Olha, assim como o leite, se ficar parado, pode coalhar, etc., etc., o esperma no menino, se não o menino não ejacular, né, ele pode também coalhar, por mais absurdo que fosse. Né? E se coalhar, pode virar um queijo, né? E o menino vai ficar queijudo. O que era o menino queijudo? O menino queijudo era aquele que chegou, digamos, 15 anos e não teve a sua relação sexual, e ele poderia ter alterações psíquicas. Né? Aqui no Nordeste a gente chama de abestalhado, né? Abestado, né? Será se fala abestado. Né? Ou seja, aquele menino meio desnorteado. Né? Então, se acreditava nisso aí. Então, pessoal,
de certo modo, veja, a participação dos pais, eu digo pais aqui, os homens, nesse processo era pequena. Pelo menos na minha foi muito pequena. Era muito pequena. Cabia a mãe, que ainda cabe, porque eu fiquei sabendo que muitos preservam ainda esses costumes, cabia a mãe conduzir esse processo, manter a menina guardada para um casamento, né? E o menino preparado para a sua relação sexual. Então, o menino que chegava a 15 anos, as mães tinham um jeitinho ali de fazer com que o menino não se tornasse um queijudo. Né? E qual era esse meio? Então, primeiro, se encontrasse uma menina perdida, ou seja, uma menina que já se perdeu, já que ela está perdida mesmo, talvez ela consiga prestar esse serviço para a sociedade. Né? A outra coisa seria uma viúva, uma mulher divorciada, que é chamada separada, ou também chamada deixada do marido. Às vezes era a mulher que deixou o marido, mas era chamada de deixada do marido. E geralmente essas mulheres eram olhadas com um olhar assim, preconceituoso. Então, as mulheres, às vezes, até. Eu lembro disso, de história de colegas que tiveram sua primeira relação sexual com a viúva, entendeu? Com uma divorciada, com uma menina perdida, coisa dessa natureza. Né? E o quarto caminho, que era o caminho mais comum, né, para aquele que tinha um dinheirinho, era mandar os meninos para um prostíbulo. Por incrível que pareça. E quem fomentava essas coisas eram as mães. Por incrível que pareça. Então, era chamado de zona, né? Por isso que aqui em Pernambuco a gente fala zona, né? E na verdade, é a influência hebraica, pessoal. Porque em hebraico, zonar é prostituta. Né? Então, zona, eu acredito que tem alguma raiz, porque aqui em Pernambuco tem uma herança hebraica muito forte, aqui no Nordeste. Né? E a zona era o local dos prostíbulos. Tinha várias casas, no caso de Camila, era uma rua, né? Que de um lado e de outro, que tinha ali vários bares, aquela coisa toda. E o que é que fazia as mães? As mães procuravam um menino mais velho, geralmente já tinha tido essas experiências, dava dinheiro para esses meninos, para os meninos conduzirem o seu filho, a partir dos 15 anos, para terem esse seu primeiro rito de iniciação, o rito de passagem. Né? E foi assim, de forma horrorosa, para mim não foi uma experiência muito boa, uma coisa forçada, né? Pressionada e aquela coisa toda, porque ou você vai ou era chamado de gay, né? Porque o menino fosse, ou ia ser chamado de abestalhado, né? De abestado, porque o quejudo. Né? E nenhum menino em sã consciência queria ser chamado disso aí. Por que eu estou contando isso? Veja, que uma sociedade muito conservadora, né? Como era a sociedade ainda foi criada, mas havia essa flexibilidade e esse patriarcal, esse ranço, né, patriarcal dentro daquela sociedade. Né? E foi assim que eu iniciei. E não apenas iniciei, né, agora entra aqui um outro fator interessante, que era o acesso ao erotismo. Né? Não havia essas novelas da Globo com alto teor erótico, né? Os filmes, né? As séries, né? Esse acesso que as crianças têm hoje no celular ao nu, né? Porque os pais não pensam não que seu filho que está com o celular aí na mão está vendo só coisas maravilhosas, não. Eles podem ter acesso ao nu com muita facilidade. Na minha época, não. Na minha época, não. Então, como é que a gente tinha acesso ao nu? Através de revistas. Mas não era. Tinha vários tipos. A revista do nu, a revista de mulheres peladas, e havia de sexo explícito. Né? Mas para comprar isso, era uma confusão tremenda. Primeiro, que não era toda cidade do interior que tinha banca de revista. Eram só cidades grandes. Aqui na cidade do Cabo, onde eu estou, era onde havia. Mas em Pujuca não havia. Seriem, lá atrás, também não havia. Camela, muito menos. Né? Então, só aqui no Cabo. Então, o que é que a gente fazia? A gente reunia aquela gangue de meninos ali entre 15 a 20 anos, hein? E outros mais jovens também, juntávamos os trocadinhos para mandar um colega que já era de maior, né? Quando vinha aqui para a cidade do Cabo para resolver alguma coisa, para que ele pudesse comprar. Né? Aí eu comprava ali
a revista, dependendo do que tivesse, né? Comprava o que tivesse. Poderia ser só de mulher pelada ou de sexo explícito. Agora, aí eu lembro quando a primeira vez que eu vi um negócio daquele, né? E para infelicidade nossa, né? A revista vinha numa capa preta, você não via o que estava dentro, não. Não é como hoje, não. Não via nada. Então, a revista que vinha com aquele saco preto, todo mundo sabia que a revista proibida para menores, né? Então, a gente comprava, o colega, né, comprava em nome da Sociedade dos Meninos Desesperados, e quando chegava, era uma festa, se reunia ali para ver, né? E aí eu lembro da primeira que a gente fez a cotinha para comprar, e quando abríamos, era uma revista preto e branco, né? Aí já foi uma decepção grande, né? Era a revista preto e branco, não era lá essas coisas, né? E foi uma decepção muito grande. Na segunda, aí sim, já era uma revista colorida e já era algo explícito, daí a gente fez aquela festa, aquela revista serviu durante muitos anos. Pessoal, por que eu estou contando isso? Para falar de como essas construções, né, isso afeta a nossa vida sexual de adulto. Né? Porque quando eu estava nos meus 18 anos, para 19 anos, eu conheci o Evangelho, né, me tornei adventista do sétimo dia, e aí é quando você percebe o efeito de toda essa educação sexual tem na sua vida, entendeu? Tem na sua vida um impacto devastador, né? E aí, mais o que me chamou a atenção não foi só esse aspecto de você trazer essa carga, né, de experiência, mas o fato de que quando as minhas primeiras leituras da Bíblia foi uma leitura assim superficial, logicamente, né, de as pessoas trazendo esses conhecimentos, e aí eu fiquei com muita dificuldade de encarar o sexo como sendo algo santo, de algo que Deus se agradasse, né? De que Deus, quando eu li num livro de Malaquias, né, que Deus diz assim, eu sou testemunha, né, da primeira relação de vocês, que no contexto histórico ali era aquele momento em que o casal entrava no quarto nupcial e atrás de uma cortina bem transparente ficava ali as testemunhas, que geralmente eram os pais da noiva e do noivo, né, para poder assistir. Veja que coisa maluca, né? Assistir a primeira relação sexual e o sangue que ficava nos lençóis que deveriam serem brancos era um documento legal, né? Um documento legal. Então, quando eu comecei a ler essas coisas, eu tive dificuldade tremenda, né? Porque eu não encarava o sexo como sendo algo santo, né? E levou tempo, muito tempo. Mesmo quando eu cheguei no curso de teologia, mesmo depois de estar casado, mas eu tive muita dificuldade para assimilar essa teologia do sexo, de que sexo é uma coisa maravilhosa, de que o sexo foi criado por Deus, de que a gente não deveria ter vergonha de sexo, não deveria ter constrangimento em falar sobre sexo, e que o crente, o cristão, de forma geral, era alguém que deveria desfrutar plenamente da sua sexualidade. Isso foi maravilhoso, né? Isso, volto a repetir, já estava casado, já, né? Jovem, que eu casei com 21 anos, mas não foi fácil essa trajetória. Então, como foi a sua trajetória, né, nesse campo da sexualidade? Eu não sei a sua história, mas é um momento que eu te convido você a pensar um pouco sobre isso, né? E você começar a falar um pouco, né? Se quiser colocar alguma coisa nos comentários, coloque, pode passar uma mensagem também aí para mim, né? Como é que você encara a sexualidade? Né? Você encara como sendo algo pecaminoso, com algo nojento, com algo promíscuo, ou com uma bênção de Deus? Por que eu estou falando isso? Porque dependendo de como você vai responder para você mesmo, para o seu cônjuge, essas perguntas, isso vai definir a qualidade de vida sexual que você terá no seu matrimônio. Tá certo, queridos? Então, um forte abraço. Esse aí é uma partezinha aí do primeiro capítulo do livro, né? Logicamente que aqui está estendido com comentários e notas, né?
tá certo? Mas eu espero em Deus que essas nossas conversas, de alguma forma, possa abrir novos horizontes para cada um de nós, não é só para vocês não, mas para cada um de nós no que diz respeito à sexualidade. Tá ok? Então, forte abraço, não esqueça de partilhar esses conteúdos com as pessoas que você acha que deve ouvir.